Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Libertação pelo Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Hoje, introduzindo a segunda parte do capítulo 2. Então, continuando aí a nossa jornada. O capítulo 2 se chama Inimigo Insidioso. E como a gente falou, insidioso é aquilo que a gente não consegue muito ver, muito perceber, e que por conta disso, muitas vezes, é até mais difícil para que a gente possa atuar na causa, porque muitas vezes a gente não percebe, não se dá conta, não vê. Na primeira parte, a gente falou muito sobre esses inimigos, muito mais às vezes exteriores. E como eu disse, Joana. Ela quase que dança com os temas, e nesse capítulo segundo aqui, ela vai já comentar sobre esses inimigos já mais interiores, né, e que residem dentro de todos nós. E aí cabe a nós essa batalha no sentido de olhar para dentro, e por isso essa importância desse olhar para dentro, né, para que a gente possa auscultar a nossa alma e ir percebendo realmente aquilo que precisa ser limpado dentro de nós. É uma segunda-feira aqui em Brasília. Tá um clima assim meio nublado e acordei assim um pouco desanimada. E aí falei, esse é o dia ideal para que a gente possa começar e falar exatamente sobre o desânimo, né? Então, essa é a mensagem do dia e vamos seguir. A situação em que te vês agora é bem diversa, mais grave do que todas as antes enfrentadas, porque sutil, quase despercebida. Semelhante a um cupim devorador e oculto no âmago da madeira, está sendo carcomido interiormente, perdendo valiosas energias e vigor. Gente, é tão interessante porque quando a quando é mais exterior, e a gente vai falar agora também no sentido assim de uma praga numa planta, quando ela está exteriorizada, é mais fácil da gente atuar na causa, né? Então a gente vê ali uma cochonilha, às vezes a gente vê ali um percevejo, né? Às vezes a gente vê ali um ácaro que fica um pouco mais visível, e a gente pode, de forma assim, é, mais imediata, atuar na causa, porque a gente está vendo e vê as consequências daquilo na plantinha. E aí, olhando para dentro de nós, há também situações como essas. A gente está ferido fisicamente. Então, tá uma ferida exposta, né? Às vezes eu vou precisar de uma cirurgia, às vezes eu vou precisar de um curativo, então tá sangrando, eu tenho que estancar aquele sangue, então é algo mais imediato, que, portanto, muitas vezes eu vou poder atuar de forma ali mais clara naquela situação. Agora aqui não. Né? Ela vem falar sobre o desânimo, que é isso que muitas vezes vai nos carcomendo por dentro, como esse cupim, né? E que vai realmente retirando as nossas forças. O cupim é isso mesmo, né? Há outras pragas também de doenças que elas vão envolvendo a planta, fazendo com que ela perca o vigor. Por fora, muitas vezes parece que está tudo bem, né? Mas interiormente é como se aos poucos ela estivesse morrendo e sem perceber. Olha que interessante. Então ele comenta, né, nessa primeira parte, ele comenta que, olha, a pessoa foi dando a batalha dela em relação aos inimigos exteriores e foi vencendo. Agora, em relação ao desânimo, muitas vezes a gente não percebe, né, o quanto isso é destrutivo para a nossa alma e o quanto muitas vezes esse desânimo, de forma persistente, né, se não olhado, se não cuidado, se não entendido as causas e se a gente não atua nela, de repente a gente vai perdendo o vigor e essa plenitude para a vida e vai deixando de fazer aquilo que nos corresponde. Então, no primeiro momento, a gente paralisa, né, os nossos sentidos, os nossos projetos, os nossos planos como ser humano, né, e daqui a pouco essa paralisia ela contamina completamente todas as outras áreas da nossa vida, né? Então, olha só. Insidioso, esse inimigo cruel tem te rondado os passos desde há muito tempo, sendo sempre repelido com tenacidade. Agora, talvez, porque te sintas cansado, como é natural, ei-lo tomando as províncias do teu sentimento e apoderando-te do teu entusiasmo. Então,
a gente vai ter que conviver com esse desânimo também, porque nem sempre os dias vão ser bons, nem sempre exteriormente as coisas vão ser tranquilas, vão ser do modo como a gente gostaria. Então há uma batalha muito grande desse desânimo também, em vários e vários dias, né? Mas é natural que se a gente está passando por um processo mais desafiador, mais doloroso, de dias seguidos, em que várias coisas exteriores e interiores também, porque há sempre essa correspondência, né? Pode haver problemas e desafios fora, mas isso também, de algum modo, retroalimenta várias coisas dentro de nós. Então, esses desafios interiores e exteriores, às vezes, se durante um período maior, né, de mais largo curso, isso vai criando em nós assim uma desesperança, esse desânimo, né? Então, porque te sintas cansado como é natural, de repente ele vai tomando as províncias do sentimento. E é interessante isso, né? Porque pode ser um dia que às vezes a gente percebe que o nosso astral, que o nosso humor não está muito bom, mas às vezes não é só isso, né? Daqui a pouco, se isso persiste dentro de nós, aí contamina os nossos melhores sentimentos. Então, tudo aquilo que a gente acalentou, aquelas virtudes que a gente já começou a construir, né? Se a gente vai permitindo que esse desânimo possa adentrar, de forma mais persistente a nossa vida, de repente contamina os nossos sentimentos, que são a base daquilo que a gente tem no coração. Então a gente passa a ver já o mundo com uma visão contaminada, distorcida, já mais desesperançoso, focando nas coisas negativas que existem no mundo, mas que há sempre tantos outros lados. Então é como se fosse aos poucos, né, contaminando tudo, né, todas as áreas da nossa vida. Então os nossos pensamentos também são contaminados. Daqui a pouco a gente começa a reagir, a agir também no mundo a partir disso. E os nossos hábitos também são frutos disso, né, daquilo que a gente faz e pensa o tempo todo. Então daqui a pouco a gente começa a criar hábitos destrutivos, né, também por conta daquele desânimo que começou pequenininho e que a gente permitiu que de algum modo continuasse ali dentro de nós. Trata-se do desânimo, esse inimigo sibilino e torpe. Tem cuidado e redobre a atenção a seu respeito. Sob pretexto algum, dá-lhe oportunidade de alojamento no teu mundo íntimo. E é muito interessante isso, né? Muitas vezes a gente é, não só deixa pousar no nosso ombro, como daqui a pouco mantém ele junto a nós todo esse tempo, né? Então, assim como um passarinho que pousa, mas que voa e é tudo bem, né? Esse desânimo ele vai existir mesmo em todas as almas e é importante que a gente olhe para ele, como se diz ali, não deixa criar ninho, né? E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente passa por períodos dolorosos, difíceis da vida, em que exteriormente as coisas, né, estão um pouco mais desafiadoras e a gente permite que vá fazendo ninho, né, em nós, dentro de nós. Ele tem sido responsável por muitas defecções de obreiros do progresso que se sentiram desestimulados e desistiram de lutar. Porque é isso, ele vai fazer parte da nossa jornada. É interessante que quando ele chegue em nós, seja para nós um motivo para que a gente olhe para dentro de nós, para as causas, para aquilo que a gente pode fazer para combater. Mas é como se disse, a gente persistentemente permite que ele faça ninho dentro de nós, daqui a pouco esse desânimo vai realmente contaminando tudo. E aí, uma alma que vê os pensamentos, as suas reações, as suas ações baseadas nesse desânimo, o que que acontece? Paralisa, né? Então, muitas vezes já estava na sua caminhada, já estava nos seus compromissos, já estava dando a sua batalha, e em se vendo em uma situação desse desânimo mais persistente, paralisa a sua estrada. E é mais comum do que parece, porque muitas vezes um acontecimento específico vai tirar a pessoa do caminho, mas, regra geral, são as pequenas defecções e os pequenos desânimos que, acalentados ao longo do tempo, vão fazer aquela imagem grande desse desânimo maior que aí compromete tudo. Então, sim, há momentos e há defecções, né, de coisas pontuais, mas em geral é esse desânimo que gera esses pensamentos contaminados, aí, consequentemente, essas reações e ações nossas também contaminadas, né, o nosso comportamento, então, contaminado, isso vira um hábito e daqui a pouco a gente vai saindo de tudo aquilo que a gente já se comprometeu, que viu como algo precioso para nós, para nossa estrada, né?
A princípio, não se lhe percebe a façanha destrutiva, porque se apresenta como tédio, para logo depois transformar-se em indiferença e, por fim, converter-se em abatimento e fuga das responsabilidades. Olha que interessante isso. Então, gosto quando ela vai trazendo assim: olha, primeiro é um desânimo pontual. Depois, se a gente permite que isso faça ninho dentro de nós, vai criando um tédio, né? E esse tédio é, nossa, a vida tá sem sentido, parece que as coisas estão estranhas, eu não sei mais por que eu faço o que eu faço. Aí vai começando a adentrar, né? Aí olha que interessante depois desse tédio, que é dessa falta de sentido, e o que que acontece quando nos falta esse sentido e essa curiosidade sobre a vida, né? E essa sensação de que a gente está realmente adentrando e seguindo em frente a nossa estrada, caminhando, né? Criando novos valores e os fortalecendo dentro de nós, esse tédio vai virar indiferença. Então, se eu não sei bem por que que eu estou fazendo as coisas, se tudo está cinza demais, eu passo a ficar indiferente, indiferente aos outros, às necessidades alheias, ao mundo, né? Então, é muito comum a gente perceber, né, que aí já adentra uma depressão mais persistente, a pessoa de repente paralisa absolutamente tudo, ela vai perdendo o sentido. Então, é isso, um desânimo pequeno, que de repente, instalado dentro de nós, vira esse tédio desse tédio, se alimentado ainda mais, uma indiferença pela vida, pelos outros, né? Pela nossa própria jornada, nosso autoaprimoramento, né? Nosso burilamento interior, e depois fuga das responsabilidades. Então, olha só que interessante esse caminho que vai sendo feito, né? E esse desânimo muitas vezes, tá tudo bem, todo mundo passa por essas fases, é verdade. Mas se a gente acalenta, se isso vira ninho, se a gente de algum modo estimula ou não cuida, às vezes a gente não estimula, mas às vezes a gente não cuida. Então é aquilo que começou pequenininho, aquele cupinzinho que a gente não viu e que de repente se alastrou na planta inteira. E é bem isso, né? A gente vai ver que o cupim é isso, nos torna oco por dentro, né? Então vai comendo tudo por dentro. E quando vê por fora até tá ok, né? Por fora é o último que reverbera assim no exterior, mas por dentro muitas vezes completamente destituído, completamente oco. Fuga das responsabilidades. Então, por que que ele fala que é muito mais comum os obreiros do bem? É isso, é o tédiozinho que vai sendo alimentado, não cuidado, não olhado, não visto. A gente não atua ali nas causas. De repente vira esse abatimento, essa tristeza profunda. E quando a gente vê, fuga as responsabilidades. E aí a gente passa a, inclusive, racionalizar, né? Essa fuga às responsabilidades que, era para ser assim mesmo, não tinha jeito, isso aqui já finalizou mesmo, eu tenho que acabar com tudo isso, né? E aí, quando a gente vê, porque é interessante isso, não sei se vocês já viram também a demolição de uma casa, de algo mais físico, é muito rápido. Para demolir é muito rápido. Agora, para construir, o quanto é necessário todos os dias a gente colocar o tijolinho, a gente fortalecer aquilo, a gente guardar aquilo, né? A gente prosseguir nesse processo de todos os dias eu coloco um pouquinho, e desse pouquinho em pouquinho se cria a obra. Agora, para destruir, rápido demais. E o desânimo é isso, né? É, é, é destruir todos os dias algo que a gente construiu em um momento com a consciência elevada, sabendo aonde a gente queria chegar, por que estava fazendo aquilo, por que estava naquele caminho. Então, eu acho que uma das coisas muito interessantes para a gente fortalecer isso, que o desânimo vai aparecer, né, de pelo menos uma vez ao dia, pelo menos, pelo menos. E se a gente vincular ali com a refeição, melhor ainda, porque a gente se torna mais grato pela vida, é de falar, olha, aquilo que eu estou fazendo hoje, a forma como eu estou fazendo, está me levando para o caminho que eu decidi com consciência elevada, porque, gente, as decisões que a gente toma com consciência elevada, sabendo o porquê, é muito importante que a gente tome decisões nesses momentos, com consciência elevada, equilibrada, racional, e que, quando as baixas vierem, porque elas há de virem para todos nós, que a gente se pergunte novamente por que que eu decidi por esse caminho, por que que eu estou fazendo dessa forma, por que que esses meus projetos estão se dando nesse caminho, continua fazendo sentido?
né? Então, que a gente se relembre desses motivos, dos porquês que a gente faz o que a gente faz. E se a gente puder colocar assim no início do dia, num almoço, num jantar, é tão bom, porque é como se automaticamente, quando a gente fosse comer, a gente já se lembrasse: opa, eu tenho que fazer aqui meu exercício de tô caminhando, tô dando as respostas melhores para a vida, né? Tô pensando de forma ideal com aquilo que eu desejo, né? Tô agindo na vida, tô prosseguindo com as minhas coisas que com a consciência elevada eu decidi que faria. Contrapõe-lhe a vontade férrea, a alegria de viver, o interesse para concluir o trabalho iniciado. Então, que dentro de nós a gente vá criando, vá fortalecendo isso, né? Que é senão esse exercício que eu comentei com vocês, que é senão um exercício de vontade própria de fazer todos os dias, né? Olha, tô exercitando a minha vontade, eu tô relembrando a mim por que que eu faço o que eu faço, da forma como eu faço, e que a gente tenha um interesse profundo de perseverar em tudo que é importante para nós. Isso para mim assim é um aprendizado muito belo, sabe? De concluir os trabalhos que eu decidi iniciar com a minha consciência elevada. Então, vamos prosseguir, tá difícil, mas vamos continuar. Vamos dar nossa batalha, vamos prosseguir firmes, né, caminhando. Se te escassearem energias, refaze-te na oração, mergulhando no oceano de forças benfazejas que envolve tudo. De imediato a seguir, busca a meditação, analisando a transitoriedade de todos os fenômenos e remontando-lhes as causas eternas, assim constatando que não vale a pena desperdiçar o tempo em questões de secundária importância. Então, olha que interessante, né? Joana também dá ali para a gente dois exercícios. Ora que nesses momentos você consegue refazer sua energia, você consegue ver de mais longe, medita. Medita sobre a transitoriedade de todas as coisas, de que as situações desafiadoras também passam, de que você é um espírito imortal, de que os valores, então, que você tem que ter, acalentar, né, e construir na sua vida todos os dias são valores de uma alma imortal, que vai crescer, que vai se desenvolver, que vai permanecer no tempo. Tens em mente de que estes momentos também passarão, como se diluíram outros de alegria e tristeza, aguardando o porvir. Então, tá difícil, mas continua, dá sua batalha, prossegue. É um momento de baixa, vai passar, é um momento de desafio um pouco mais persistente, mas as coisas também passam. Se por acaso persistir o bafio pestilento, considera as aflições de teu próximo, a quem podes ajudar, e sai da jaula asfixiante do desânimo para a liberdade de servir. Gente, momentos muito, muito desafiadores que eu já vivi, que vivo. Muitas vezes a chave é essa, olhar para a dor do outro. Porque quando a gente sai do nosso egoísmo, desse autocentramento e se propõe a ajudar os outros, a contribuir com a vida, momentaneamente a gente esquece dos nossos próprios dramas e problemas, e é quando a ajuda vem, quando a espiritualidade tem ali um poder de atuação muito maior em nós, que a gente está com o tempo ocupado ajudando os outros e mais. Muitas vezes é em convivendo com os dramas, com a vida, com a realidade, que a gente vai perceber, ok, o meu desafio é grande, sim. Mas há outros, há dramas piores, há pessoas muitas vezes que não têm acesso às ferramentas que eu tenho para me melhorar, para me desenvolver, que muitas vezes não tem ainda um sentido de vida. Então, passar pelas experiências é um processo ainda mais doloroso, né? Então, a gente vai olhando tudo isso e de repente a nossa dor se torna melhor e de repente a gente refaz as nossas energias, porque sim, a gente contribui também com esse fluxo de amor para os outros. Isso é uma chave belíssima, sabe? Então, muitas vezes as pessoas, eu escuto com frequência, eu não tenho nem para dar para mim, né? Não tenho nem energia de sobra para mim, vou dar para alguém. Olha, nunca é só sobre nós. Quando a gente doa nosso tempo, nosso amor para os outros, né, e se servir ao mundo, primeiro a gente se reabastece inteiramente para que então a gente possa dar. Então não nos falta, pelo contrário, nos é dado para que então a gente dê. Isso também é das ferramentas assim mais belas da vida, sabe?
Respirarás então o oxigênio da caridade, logo sentindo-te renovada, é verdade. Ama, pois, e auxilia em qualquer situação que se te apresente. Iniciar atividades é muito fácil, mantê-las é mais difícil e concluí-las é o desafio que a reencarnação propõe a todos. Então, gente, se a gente deseja ser um ser humano constante, perseverante, se a gente está em um caminho que a gente olha, vê sentido para as coisas, mesmo quando estão difíceis, mesmo quando estejam assim quase impossíveis, é pensar assim, iniciar trabalhos é muito fácil, a gente está entusiasmado, a gente tem um gás maior, mas persistir naquilo e concluir aquilo, para nós ainda é quase impossível, mas não é. E é assim uma das chaves que mais nos dá vigor de que, poxa, eu tô dando a minha batalha, eu tô continuando mesmo nos dias difíceis, eu tô aqui, mesmo nessa situação desafiadora, eu estou me desafiando a me fortalecer e ser melhor, eu estou aprendendo muitas coisas aqui nessa dificuldade. Então, é bonito perceber há como permanecer e há como concluir. E que beleza quando a gente se propõe a persistir e a concluir naquilo que a gente vislumbrou que é o melhor para o nosso caminho de ser imortal. Jesus assinalou com muita propriedade e sabedoria que tudo é possível àquele que crê, que se empenha e que não cessa de lutar. Investe mais nos teus objetivos abraçados e insiste durante os bons e os maus períodos. Então, que a gente não permita que o desânimo nos contamine, que a gente possa insistir nos maus e nos bons momentos, aquilo que a gente decidiu de ânimo forte, naquele momento de consciência elevada, em que a gente tomou consciência daquilo que a gente deveria fazer, dos nossos deveres, daquilo que a gente deveria perseguir, dos nossos objetivos e compromissos. A vitória somente pode ser celebrada quando concluída a luta, encerrada a tarefa, e que a gente tenha dentro de nós esse ânimo de querer ver concluído aquilo que a gente decidiu iniciar. Se eu decidi iniciar, vou até o fim. Vou até o fim. Sobre a inspiração de Jesus, persevere e crê nos resultados superiores dos investimentos da tua atual existência e conseguirás alcançar a meta. Desanimar, porém, nunca. Então, de ânimo forte, que a gente persevere, que siga dando a nossa batalha, né? Porque o desânimo há de nos tentar, sim, né? Modificar a nossa rota e o nosso caminho. Como se diz ali, bem aquilo mesmo. Começa com um desânimo persistente, que vira um tédio, né? Que de repente vira uma indiferença, que de repente, então, culmina nessa fuga das responsabilidades. Só para finalizar, do livro Cartas do Alto, Anotação Simples, que é o nome da mensagem do irmão X. Eu achei tão belo que é assim: é, existia, olha só, conta-se, é um contozinho bem pequenininho. Conta-se que o espírito das trevas, certa feita, deliberou efetuar uma liquidação na loja da sua propriedade, colocando à venda as ferramentas da sua atividade usual. Então você imagina o espírito das trevas está fazendo ali a liquidação na sua lojinha e coloca à venda todas as ferramentas de que ele se utiliza. Olha que interessante. No balcão jaziam expostas muitas delas, com os rótulos ódio, maledicência, desespero, inveja, crime. Em todas elas, uma, porém, se sobressaía em dourado, na forma de cunha com o nome desânimo. Então, imagina, um monte de potinho, tinha ódio, tinha maledicência, tinha crime, tinha inveja, né? Todos aqueles potinhos ali rotulados, mas tinha um em dourado, né? E que se sobressaía não só por estar em dourado, mas como se tivesse ele bem desgastado, né? Mostrando um uso contínuo, frequente. O nome, desânimo. Semelhante utensílio mostrava enorme desgaste, entretanto, era marcado como sendo o mais caro de todos. Então, era dourado, era aquele que parecia ter sido mais utilizado e que mais caro de todos. E quando alguém indagou quanto ao motivo de preço tão alto, o espírito da sombra respondeu simplesmente: Esta ferramenta é a que mais uso, com mais facilidade, e a que me serve muito mais que as outras porque pouca gente sabe que a ela me pertence. Então, muitas vezes, a gente vê o desânimo como algo pequeno e não entende que também é como se fosse a treva inicial, né? Como se fosse aquele estágio inicial. Muitas vezes a gente não percebe, por não dar valor e por não perceber a importância naquilo no sentido de comprometer
as boas e futuras obras e presentes também, a gente vai deixando que aquilo seja cultivado dentro de nós, né? Aí, olha só, é por isso que abro com ela milhares de corações que não consigo descerrar com outras. Então, é, a fuga à responsabilidade, o desespero, o ódio, a maledicência, eles não começam já como isso. É como ele fala ali, eu a uso com muita frequência porque ela é a primeira coisa, a primeira ferramenta que eu utilizo, né? Então, eu coloco ali o desânimo e depois do desânimo, aquilo eu posso colocar assim uma maledicência, um desespero, um ódio, né? Uma vingança. Mas eu já não começo com essas ferramentas. Olha que só que interessante. É por isso que abro com ela milhares de corações que não consigo descerrar com outras ferramentas. E uma vez que me vejo no íntimo dessa ou daquela pessoa, posso então manejar todas as demais à vontade, conseguindo alcançar a realização de todos os meus intentos. Olha só, gente. Então, ela é o estágio inicial para toda e qualquer dor que depois a gente vai vir ter na alma, né? Para todo e qualquer problema maior, complexo, né? Da nossa vida, começa com esse pequeno desânimo acalentado dentro de nós. E para finalizar, vou só ler um poema lindíssimo, que é para renovar mesmo as nossas esperanças. O poema se chama Coragem. E é uma psicografia também de Chico. O autor mesmo espiritual é João de Deus. Então vamos preparar nosso coraçãozinho. Se o desânimo procura mergulhar-te na amargura, não ouvides, meu irmão, que a vida por toda parte é nova luz a buscar-te em doce renovação. Na mágoa que te domina, repara a bênção divina a brilhar aqui e além. Tudo é esperança e beleza no trono da natureza, na glória do eterno bem. Da noite estranha e sombria, a soma envolvente o dia, e a treva faz-se resplendor. Do inverno que dilacera, vem o sol da primavera, e o espinho revela a flor. Da serra empedrada e feia, desce o regato que ondeia em generosa canção. Do charco de baixo nível, desditoso e desprezível, ressurge o calor do pão. Coragem, recorda o ninho, suportando de mansinho toda a fúria do escarcel. E do além, tranquila ao vê-la, coragem, repete a estrela, sorrindo no azul do céu. Assim também, cada hora, trabalha, porfia e chora, guardando a fé clara e sã. Padece, mas busca a frente, lembrando constantemente que o dia volta amanhã. O dia volta amanhã, meus amigos. E que de ânimo forte a gente não permita que esse desânimo, que essa tristeza crie ninho em nós, né? Como se diz, é a ferramenta aí mais usada. Se a gente persiste com ela, de repente a gente percebe uma escuridão na nossa alma, nos nossos olhos, que criam escamas, que passam a ver a realidade de uma forma assim mais dura, mais triste, desalentada, né? E de repente, muitas vezes isso descamba para um tédio que vira uma indiferença, que daqui a pouco, né, se compraz em fuga à responsabilidade. Então, não permitamos, o dia volta amanhã e que a gente dê a nossa batalha hoje, porfia até o fim. Aquilo que a gente decidiu que faria, que seria como ser humano, que a gente continue perseverante, constante até o fim. Então, muito obrigada pela escuta de hoje, que Deus possa nos abençoar e que esse desânimo possa, enfim, ceder, né? Que a gente possa voltar à nossa alegria habitual. Um beijo no coração de cada um de vocês, até mais.